Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No seguimento de uma governação apologista da política do betão durante mais de 40 anos, continua a governação do PSD, de Miguel Albuquerque, agora em coligação com o CDS, a apostar na política do betão e em investimentos sem retorno e que apenas servem para honorar ainda mais os contribuintes madeirenses e porto-santenses. Depois das palavras de Sérgio Marques, ex-secretário do Governo de Miguel Albuquerque, sobre obras inventadas e sobre monopólios na região autónoma da Madeira, reforçadas ontem aqui em comissão de inquérito, o Diário de Notícias de Lisboa também voltou a abordar o assunto das obras inúteis, que custaram 900 milhões de euros e faz referência à intenção do Presidente da Câmara do Funchal e, obviamente, do Governo Regional, em investir 150 milhões de euros para proteger o Funchal de eventuais tsunamis. A verdade é que o Governo de Miguel Albuquerque tem vindo a investir em obras sem retorno, como é o caso dos mais de 54 milhões de euros banjados num projeto para transformar o Porto Santo numa ilha autossuficiente a nível energético, com a transformação de algas em biocombustível, mas que ao longo dos últimos 13 anos só serviu para gastar o dinheiro dos contribuintes. Estamos a falar em mais de 54 milhões de euros e neste momento não serve para nada. Antes de entrar no Governo, o CDS foi muito crítico, e bem, das obras feitas pelo Governo Regional, da altura presidido pelo Dr. Alberto João Jardim, como, por exemplo, a Marina do Lugar de Baixo e o heliporto do Portonês, que não servem para nada. Um heliporto que não está certificado, logo não tem qualquer utilização, a não ser para pousar gaivotas. E cito e subscrevo as palavras do atual Secretário Regional da Economia, Dr. Rui Barreto, quando, em 2019, antes das eleições, sendo, segundo notícia avançada pelo próprio Diário de Notícias de Lisboa, afirmou o seguinte: o PSD dá sinais de desorientação e falta de adesão à realidade. Já não percebe quais são as principais prioridades e uma delas, a mais importante, é a saúde. É preciso investir na saúde e dar segurança e dignidade às pessoas. Fim de citação. Na atualidade, basta substituir a sigla PSD pela expressão coligação PSD-CDS e o resto continua tudo igual. Investir de forma séria e responsável e cumprindo a legislação com os tempos máximos de resposta garantidos para uma maior segurança e dignidade da vida dos utentes é aquilo que se pretende. Porque os utentes não são números. Não se pode falar em segurança das pessoas, principalmente quando se trata de pessoas idosas, e depois fechar urgências para economizar, para reduzir a despesa, para pagar dívidas resultantes de investimentos em elefantes brancos, mal planeados e sem retorno. É lamentável que se tenha fechado urgências sem alternativa de socorro durante o período noturno, como aconteceu em Santana e Portonês, dizendo que não se justifica pela percentagem ou pelos números de atendimento são feitos. Não falam nos direitos das pessoas, mas apenas falam em números, como se as pessoas, os utentes e principalmente os idosos fossem números. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. É preciso dar dignidade aos nossos idosos e não ficar a pensar em como injetar milhões em betão e em obras que não são, de momento, prioritários. E só para terminar, por exemplo, como se admite que neste momento tenhamos idosos em camas espalhadas pelos corredores do hospital, que tenhamos enfermarias com 8 camas, onde, na pior das hipóteses, deveriam estar 6, tudo devido às altas problemáticas e um problema que ainda não se resolve. E depois temos obras de recuperação do edifício do Lar da Bela Vista, que foram interrompidas por causa da pandemia, mas que ainda não foram retomadas. A própria Secretária Regional da Inclusão e Cidadania já referiu que a recuperação do edifício pode ser feita através de verbas do plano de recuperação, mas não garante que o sejam. O que significa que, neste momento, temos 82 camas desativadas, quartos fechados, porque a obra está parada e houve incumprimento do contrato. Sr. Deputado, peço que conclua. Deste modo, um nível de prioridade do Governo Regional relativamente aos nossos idosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP, está... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Deputado Vítor Freitas,
realmente é preciso construir aí uma muralha que aí com uns 15 metros de altura para tentar proteger a cidade de Funchal. São aquelas frases que às vezes saem pela boca fora, sem pensar, e que de nada têm de consistente ou de verdade. No fundo, não passa de alucinações ou propaganda política por causa da questão da política do botão. E há aquilo que se vê nos últimos anos, e há a febre do botão, que muitas vezes deve ser esse o motivo mesmo, a febre do botão. Sr. Deputado Rui Caetano, é verdade que desde 2015 até agora as listas de espera aumentaram em cerca de 86%, o que equivale a dizer que duplicar as listas de espera. Promessas feitas aqui já em 2015, quando tomou posse o Dr. Miguel Albuquerque afirmou que iria quase que terminar as listas de espera. Não passou mais de um mundo das intenções, mais uma daquelas promessas que disse, mas na prática fez exatamente o contrário. As coisas vieram sempre a piorar. Porquê? Porque tem-se tomado medidas contra até à vontade daqui deste Parlamento. E dou-lhe um exemplo. As listas de espera, tanto já se tem pedido por causa da questão dos tempos máximos de resposta garantida, nada. Foi tudo ignorado. O PSD e o CDS chumbaram e acham bem que se continua assim, que as pessoas têm de esperar. Porquê? Porque não tendo posses não podem recorrer ao privado, mas alguns podem. E aqueles que podem votam contra porque não querem que os outros possam o seu tempo, Sr. Deputado. Já termino. Depois temos serviços de urgência fechados. Porquê? Porque houve uma recomendação daqui da Assembleia e o Governo Regional não acatou. Até o CDS, que tanto criticou e foi contra o encerramento das urgências de Santana, agora está ao lado da defesa no encerramento. São coisas que não se percebem, são medidas e opções políticas que estão, no fundo, a prejudicar as pessoas, os utentes e a saúde das pessoas. Muito obrigado.